Olá a todos, gostaria de estar cumprimentando, que Deus venha abençoar a vida de cada um, que Deus venha derramar a graça dele sobre a vida de cada um também, e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem para edificar a tua fé, porque somente através da palavra de Deus nós podemos vencer as batalhas. E eu gostaria de estar pedindo também para quem estiver assistindo esse vídeo, se puder dar uma força se inscrevendo no canal, muito importante para dar uma força para nós aqui, e que Deus venha ser glorificado, que Deus venha abençoar cada um, porque Ele é fiel. Quero estar compartilhando essa mensagem, que se encontra lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, que vai dizer assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. E ela vai dizer de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a enchente, veio os ventos, e aquela casa ela permaneceu firme. Assim é a nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos em prática, se compara a este homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E é assim que nós temos que fazer, é edificar as nossas casas sobre a rocha, que é Jesus. Ele é a rocha. É nele que devemos edificar as nossas vidas. Porque pode vir os ventos, pode vir as enchentes, pode vir as dificuldades. E a nossa vida, aí a nossa casa vai permanecer sobre a rocha. Porque essa rocha é inabalável. Essa rocha, ela é a firmeza da verdade, que é Jesus Cristo. E eu gostaria de estar dando exemplo de pessoas que ouviram a palavra de Deus, que ouviram a voz de Deus e colocaram em prática o que aconteceu com elas. Deus abençoou essas pessoas grandemente. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, Noé ouve a voz de Deus e sua família é salva. Então, Deus ele pede para Noé construir uma arca. E Noé ele ouve a voz de Deus. E Noé ele obedece o que Deus falou para ele. Então é interessante que quando Noé ouve a voz de Deus e Deus ele fala para Noé construir a arca, então aquela arca ia salvar a vida dele e a vida da família dele. Então olha só como que Deus ele é tremendo. Então tudo que Deus ele manda nós fazer é para o nosso bem. Tudo que Deus ele manda nós fazer é que através dessa ordem nós vamos ser abençoados. Porque Deus ele só tem o melhor para nós. Então olha só, então Noé ouviu a voz de Deus. Deus falou para construir uma arca, e a arca ia salvar a própria vida de Noé e a vida da família de Noé. Olha só a importância de quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, é para o nosso próprio benefício. Então Noé construiu a arca, veio o dilúvio e ele e a família foram salvos. É isso que Deus ele quer nos salvar. Deus ele só quer o nosso bem, Deus ele quer só o melhor para nós. Os pensamentos que Deus tem sobre nós é pensamentos bons. Ele só quer nos salvar.
Ele só quer nos tirar do sofrimento. É isso que Deus quer. Deus só quer o melhor. Então que nós viemos não ser só ouvir a palavra, mas colocar em prática. Então aqui é um exemplo de uma pessoa que ouviu a voz de Deus e colocou em prática. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Abraão vai ouvir a voz de Deus e vai ser abençoado tremendamente. Olha só a importância, é tudo para benefício da gente mesmo. Quando Deus ele nos ordena, Ele quer só o nosso melhor, é que Ele quer nos abençoar. Esse é o nosso Deus. Deus ele só quer nos abençoar. Então tudo que nós fazemos aqui na terra, tudo que nós fazemos aqui, e se nós obedecer a Deus, Deus ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Então Noé obedeceu a Deus e a família foi salva. Abraão obedeceu a Deus, várias pessoas foram abençoadas. Através de Abraão, até nós estamos sendo abençoados. Olha só que grande bênção que Deus fez com Abraão. Através de Abraão, nós estamos sendo abençoados. Esse Deus é tremendo. Então Deus ele quer usar a tua vida. Deus ele quer usar a minha vida para que através de nós outras vidas venham a ser alcançadas, outras vidas venham a ser salvas. Esse é o nosso Deus. Então olha só, Noé obedeceu e a família foi salva. Abraão obedeceu e até nos nossos dias nós estamos sendo abençoados por causa da obediência de Abraão. Em Gênesis capítulo 19, versículo 12, Ló vai ouvir os anjos enviados por Deus. Eles estavam na cidade de Sodoma. E Deus envia anjos lá, 2 anjos. E Ló dá ouvido a eles. E a família de Ló é salva. E nesse tempo que Ló saiu, somente a esposa de Ló olhou para trás, porque não deu ouvido aos anjos, porque não era para ela olhar para trás. Mas Ló ouviu e saiu. Então Deus livrou eles ali da destruição de Sodoma. Então olha só a importância de nós ouvirmos a voz de Deus e também crer na palavra e colocar em prática. Porque veio a destruição para Sodoma e Deus antes enviou 2 anjos lá e eles foram salvos. A família foi salva da destruição de Sodoma. Eles poderiam estar lá e ser destruídos junto com a cidade. Então, para você ver como que Deus ele nos ama, esse Deus ele é tremendo. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus pede a Abraão um sacrifício. Que é Isaac. E Abraão vai lá e obedece. E na hora que Abraão vai sacrificar o Isaac, Deus ele prepara ali o cordeiro. Mas tudo por causa da obediência. Então se a gente quer ser abençoado, é obedecendo a Deus. Não tem outro caminho, é obedecendo a Deus. E Deus ele vai abençoar conforme a vontade dele. Porque Deus ele sabe o que é melhor para nós. Então Abraão obedeceu a Deus ali. E Deus abençoou ele grandemente. E Deus ele quer fazer isso com a minha vida e com a sua vida. Ele quer abençoar. Mas o principal é a salvação, é a vida eterna. Em Gênesis capítulo 26, versículo 2, Deus fala para Isaac não descer ao Egito. E Isaac obedece e Deus abençoa ele também grandemente. Então olha só, ali na Bíblia, as pessoas que obedeceram a Deus e o que Deus fez na vida delas.
E Deus ele quer fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, então Deus manda Moisés ir até Faraó. E Deus, ele, através da vida de Moisés, tira o povo do Egito. Através da obediência de Moisés, Deus livra o povo do Egito. Então Deus ele quer fazer grandes coisas. Deus ele quer usar a minha e a tua vida. Mas para isso, nós temos que estar na obediência. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Em Êxodo capítulo 14, versículo 21, vai dizer assim, ó: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar, e tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Então olha só a obediência ali de Moisés. Então Deus ele fez grandes milagres na vida de Moisés. Deus usou a vida de Moisés grandemente. O mar se abriu ali por causa da obediência de Moisés. Então olha só, e é nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes que Deus ele quer nos abençoar. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Então Deus ele quer nos usar nos mínimos detalhes. Então, a importância de nós estarmos ligados com Deus. A importância de nós estarmos dando ouvido à voz de Deus. Porque tem coisas que parecem simples, mas é aí que Deus quer te usar. Josué capítulo 6. Jericó é conquistada. Olha só a obediência aqui. Eles colocaram em prática, rodearam a cidade de Jericó, e as muralhas de Jericó foram derrubadas. Então eles obedeceram e Deus derrubou as muralhas. E a cidade de Jericó foi conquistada. Então a importância de nós obedecermos a Deus. Dá lá em Josué capítulo 8, versículo 14. Josué capítulo 8, versículo 14 ao 29. Josué conquista a cidade de Ai. Deus dá estratégia a Josué. Olha só. Então ali Deus ele deu vitória para Josué. Então a partir do momento que Josué obedeceu a Deus, Deus foi dando vitória para Josué e para o povo de Israel. E Deus ele deu estratégia para Josué ali conquistar a cidade. Então Deus é fiel. Em Juízes, quando o povo obedecia a Deus, Deus dava vitória. Então se a gente for ler ali o livro de Juízes, a partir do momento que o povo obedecia, a partir do momento que a palavra de Deus era obedecida, o povo conseguia vitória. Então a gente só vai conseguir vitória através da obediência. Deus ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. 1 Samuel capítulo 7, do 13 ao 17. Deus dá vitória ao povo de Israel contra os filisteus. Então ali, o momento onde Israel estava ali sendo ameaçado, onde algum tempo eles tiveram a arca de Deus roubada por causa de uma desobediência. E nesse momento Samuel chega para o povo, pede para o povo se arrepender, pede para o povo deixar a idolatria e jogar todos os ídolos, que Deus ia dar vitória. E todos eles obedeceram e Deus deu vitória para eles. Porque ali, naquele tempo, o povo ali não era um povo preparado para a guerra. Era um povo que já tinha sofrido uma derrota. Deus ele deu vitória ao povo de Israel por causa da obediência.
E Deus ele foi com Samuel, Deus ele foi com aquele povo por causa da obediência. Então, a importância se a gente for ler a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver tantas vitórias que Deus ele deu ao povo dele por causa da obediência. E Deuteronômio, capítulo 2, versículo 29, vai dizer assim, ó: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha só o que Deus ali vai falar. Que dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. João 14, capítulo 14, versículo 15 vai dizer assim, ó: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, uma demonstração de amor para com Deus é a obediência. Então, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer assim, ó: Samuel, porém, respondendo: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto em obedecer a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Deus fala que a obediência é melhor do que sacrifício. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, vai dizer assim, ó: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai dizer assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, quando nós somente ouvimos e não praticamos, nós estamos enganando nós mesmos. Josué, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então não tem como ser bem-sucedido sem a presença de Deus, sem estar buscando Ele, sem estar obedecendo a Ele. Então, para sermos bem-sucedidos na vida, é obedecendo a Deus, porque Ele só tem melhor. Eu não vejo na Bíblia uma pessoa que obedeceu a Deus, que Deus não honrou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim, ó: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 2 João, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim, ó: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, olha só, uma ordenança que Deus ele faz para nós. Então, se nós queremos ser abençoados, somente é obedecendo à vontade de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Quero estar fazendo uma breve oração. O Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Pai, cada um que vai estar assistindo. Direciona, Senhor, capacita, reveste com as tuas armaduras, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, venha curar, venha libertar. Meu Deus, venha abençoar os familiares de cada um que vai estar assistindo. Venha entrar com cura, venha entrar, meu Deus, com libertação. Glorifica, Senhor, o teu nome.
na vida de cada um. Venha usar, Senhor, cada pessoa que vai estar ouvindo. Usa elas, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos. Venha colocar por terra todo o mal. Venha colocar por terra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha dela fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa e direciona para a tua glória, Pai. Tira todo empecilho, tira toda confusão. Tira, Pai, em nome de Jesus. Para a tua glória. Amém.